Jesus pergunta o que dizem os homens para os discípulos, para os 12, o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí eles dizem que é um Elias, é Jeremias ou alguns dos profetas, mas vós, o que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro toma a palavra e diz, olha, eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele, muito bem, Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre essa pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não irão prevalecer contra ela. Maravilha. E o Senhor Jesus Cristo diz para Pedro algo que ele desceria. Aí que começa o entendimento nosso. Que aí nós vamos ler, eu vou descer para Jerusalém, vou padecer os anciãos. Aí Pedro, por não entender, como às vezes muitas pessoas não entendem, Pedro, por não entender, diz, não, Senhor, o Senhor não vai descer não, o Senhor não vai descer para Jerusalém, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai padecer. Quer dizer, lá ele ia descer e tomar a cruz dele. E aconteceu o processo de crucificação, de entrega, de martírio, todo o processo de entrega, de martírio, de crucificação e de morte. E Pedro, por não entender, pastor Valmir quis evitar esse martírio, esse Getsêmani ali, aquela dor agoniante, o martírio, aquela via dolorosa, a crucificação. Então o Senhor Jesus repreende, olha, é para trás de mim, Satanás, para trás de mim, Satanás, que não entende as coisas de Deus, mas só as coisas dos homens. Então muitas vezes nós estamos, pastor Valmir, só entendendo as coisas dos homens, estamos no nível de sabedoria, um nível natural das coisas, e não nível, a sabedoria que é muito mais elevada do que a sabedoria desse mundo. Eu quero te mostrar um versículo, pode ler? Desde então começou Jesus a mostrar, vou ler aqui para me ficar mais focado aqui. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas e ser morto. Ele foi morto onde, gente? Na cruz. Ele foi morto onde? Na cruz. E ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Ser morto e ressuscitar. Então aqui nós estamos falando dessa morte, nós estamos falando de quê? De crucificação, de cruz, de morte horrível, de morte horrenda. Depois você leia 22 de Salmos. Eu deixo aqui para dever de casa, leia o Salmo 22, prefigurando ali o sofrimento de Cristo, onde está profetizado lá que nenhum dos seus ossos seriam quebrados, para agonizar, a pessoa agonizar mais e morrer mais rápido. Nenhum do osso dele foi quebrado, porque já estava profetizado o Salmo 22, depois você lê lá. Então, ele ia ser morto, ele ia padecer pelos anciões, pelos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto, ser crucificado, E aí, o versículo de número 22 diz assim, e Pedro tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum acontecerá isso. E como, gente, esse estudo, pastor, ele é muito profundo, porque como há coisas na nossa vida que a gente quer fugir da crucificação, da nossa carne. A gente quer correr para aquilo que às vezes é prazeroso, é gostoso, é rentável, é lucrativo. A gente quer correr da cruz. E não é a cruz um pedaço de madeira, não, essa crucificação, aquela morte que gera vida, de Romanos 8:13, nós vamos ler daqui a pouco, 11 a 13, aquela morte que gera vida. Então, como nós queremos, como Pedro, como a gente às vezes age num nível de mentalidade terreno, animal, diabólico, e quer fugir daquilo que vai gerar em nós vida, como Cristo. Já pensou se Cristo corre da cruz? Se ele não morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, como que o contexto da história seria tudo diferente, gente, tudo diferente. E o versículo 23, ele porém voltando-se disse a Pedro,
para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmãos, qual nível de entendimento não compreendes? Qual o nível de entendimento, qual o nível de compreensão que nós estamos? De Deus ou dos homens? Em que nível você está? De Deus ou dos homens? Pastor Valmir. Em que nível de compreensão das coisas eu estou? Porque quando eu entendo, irmãos, que eu entro no nível de compreensão das coisas do Senhor, eu começo a agir na mente dele. Coloca para mim aí, Fran, faz favor, 1 Coríntios 2,16, por favor. 1 Coríntios 2,16. Eu começo a agir no nível da mente dele, da compreensão dele. E é tão maravilhoso isso, irmãos. 1 Coríntios 2 é tão maravilhoso, tão maravilhoso. Eu vou ler só o 16, que é o último versículo, que diz assim, ó: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. E no contexto anterior desse capítulo 2 de 1 Coríntios, fala para nós que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas discernem espiritualmente. E vem trazendo uma diferenciação assim, entre o natural e entre o espiritual. E como nós estamos como Pedro, no versículo 16 aqui, capítulo 16, versículo 21 a 24, 23 de Pedro aqui. A gente está compreendendo só as coisas dos homens. Não, eu não posso tomar prejuízo. Não, não posso ser envergonhado. Não, eu não posso, o meu ego. Não, eu não posso tomar esse prejuízo. A minha honra, pá. Nível humano. E que nível eu estou compreendendo as coisas? O nível do Senhor, as coisas de Deus, como o Senhor Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Gente, tem coisa na nossa vida, como foi falado aqui semana passada, é para servir de escândalo para nós, é para nos escandalizar, é para escandalizar o Evangelho. E eu preciso me despir dessas coisas, eu preciso tirar isso de mim, abrir mão disso. Rapidamente, em 1 Coríntios capítulo 2, só para a gente ler aqui, coloca o versículo 8, por favor, ali, 8, só para a gente. A qual um dos príncipes, pode colocar o 9, crucificou o Senhor da glória, as coisas próximas, por favor, Fran, só para a gente. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Irmão, se eu ando na carne, eu ando na superficialidade, eu vou andar aqui só daquilo que é superficial. Mas se eu ando no Espírito, eu vou para a profundeza, eu vou para as coisas que são profundas. Versículo de número 11: porque qual dos homens sabe as coisas de Deus, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão pelo Espírito de Deus. O pecado comunica com a sua carne, e o Espírito de Deus comunica com o seu Espírito, o sopro que há em você. Então o pecado sempre vai comunicar com a sua carne, aquilo que é gostoso, aquilo que te dá prazer, aquilo que agrada o meu visual, aquilo que agrada o meu olfativo, aquilo que agrada o meu auditivo, aquilo que agrada o meu paladar, aquilo que agrada o meu corpo, meu tato, meu sentir na pele, alguns toques, algumas coisas, com as massagens, algumas coisas. Então o diabo sempre comunica com a nossa carne, sempre comunica com a nossa carne. A comunicação dele é com a carne, por isso que a Bíblia nos manda andar em espírito. Então quando eu entendo que eu preciso ser crucificado com ele, toma a sua cruz e siga-me. Toma a sua cruz e siga-me, porque a cruz, ele foi morto na cruz, e eu entendo que eu preciso morrer com ele. Olha só, versículo de número 12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente. Tem muita gente que não conhece o que Deus lhe deu gratuitamente. Tem muita gente que não conhece ainda, porque ele está no superficial. Vou te mostrar um versículo aqui. É coisa terrena, animal e diabólica.
Ele não entendeu ainda o que o Senhor Jesus Cristo fez para ele, o que o Senhor Jesus Cristo enfrentou por ele. Ele não entende. Há muita gente, irmãos, que está carregando doença aí, porque ele não entende que ele já recebeu gratuitamente pelas feridas dele, nós somos sarados, mas ele está carregando doença. Deus quer assim, porque ele não entendeu ainda. Ele não entendeu ainda. Então, quando a gente vê algumas pessoas, às vezes, declarando, não, Deus quer assim, mas Jesus sofreu muito mais, realmente sofreu muito mais, mas o sofrimento dele é para você ser livre. Está entendendo a mentalidade das pessoas? Como que é superficial o entendimento das pessoas, mas quando eu entro para o profundo, ele realmente sofreu muito. 1 Pedro 2,24, mas para quê? Para que eu pudesse ser livre. Ele levou em seu corpo as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. As pessoas não entenderam ainda, pastor Valmir, que já recebeu o que nos é dado gratuitamente. Não é pelas obras da lei, é gratuitamente, pelo sacrifício dele. Versículo 13, por favor. Os quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as coisas que o Espírito ensina, o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com espirituais. Irmãos, a nossa compreensão era natural ou espiritual? Lembra que o Senhor Jesus repreendeu a Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque não compreende as coisas de Deus, só as coisas dos homens, só as coisas humanas. Você está no nível natural, e muitas vezes, irmãos, nós estamos sendo influenciados pela sabedoria humana, terrena e animal, e diabólica, e não estamos no nível espiritual, comparando coisas espiritual com espiritual, e o diabo tirando proveito da nossa ignorância. E eu preciso subir para esse nível de Cristo, que aí, versículo 14, que nós já lemos, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas discernem espiritualmente. Você está compreendendo, discernindo as coisas como? Pensa nisso. Pedro, que nós lemos aqui, Mateus 16, 21 a 23, Pedro discerniu, compreendeu as coisas como? De maneira nenhuma, senhor. O senhor não vai descer para lá, não. Eu não vou deixar matar o senhor, não. Eu estou, só parafraseando aqui para entender. O senhor não vai descer para Jerusalém. O senhor não vai ser crucificado, não. E quantas vezes a gente foge da nossa crucificação? Porque a gente está entendendo as coisas naturalmente, não espiritualmente. A gente está no nível natural. Isso é muito profundo, irmãos. Versículo 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Mas o que é espiritual? Por que a Bíblia, irmãos, em Gálatas 5,16 te manda andar em espírito? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne, para você ter discernimento espiritual das coisas. Está no nível mais elevado. E aí é 16, quem entendeu a mente do Senhor, para que possa instruí-la? Mas nós temos a mente de Cristo. E quantas vezes a gente está na mente da filosofia, na mente da mitologia, de vários tipos de entendimento das coisas. Mas eu quero que você, que eu, que nós possamos, irmãos, discernir as coisas, mas o que é espiritual, discerne bem tudo. Pedro era carnal, discerniu o acontecimento de um jeito. Jesus espiritual, discerniu de outro jeito. E você? Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mostre. Versículo 14. Mas se tendes amarga de inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não os glorieis, nem mintais contra a verdade. O que tem aí dentro, irmãos? O que tem aqui dentro?
O que há dentro de nós? O que há dentro de nós? Versículo de número 15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Você já viu um animal, irmãos? Um animal quadrúpede, seja cachorro, seja gato, seja vaca, seja boi, um animal. Olha o animal, ele age por instinto. Ele age às vezes por situação. Ele às vezes corre de medo. E às vezes ele ataca. E às vezes quando ele está acuado, às vezes o oponente é até maior do que ele, mas se ele estiver acuado, ele não tem que sair do jeito de atacar. E quantas vezes a gente age pelo instinto, não pelo espírito? O instinto nosso natural, que infelizmente, às vezes não é para correr, está correndo. Pastor Valmir. Então, a sabedoria que vem do alto, ela não é terrena, animal e diabólica. Como às vezes o homem é animal, não tem respeito, não tem pudor, não tem modéstia. Essa é a sabedoria que vem do alto. Que é o caso de Paulo, de Pedro aqui falando: não, Senhor, de jeito nenhum. Só não vai morrer lá não. Versículo 16. Porque onde há inveja, espírito contencioso, aí a perturbação e toda a obra perversa. Gente, onde tem inveja, espírito contencioso, há perturbação e obra perversa. Por que tem tanta gente que está perturbada, vivendo perturbações? Porque muitas vezes está de forma animal, terrena e diabólica. Mas olha só o próximo versículo, irmãos. Vamos subir para esse livro. Vamos subir para esse, por favor. Mas a sabedoria que vem do alto, do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Como às vezes a gente é imparcial. A sabedoria que vem do alto, ela trata assim. Versículo 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam paz. Eu quero a sabedoria que vem do alto, de Cristo. Eu quero andar nesse nível de sabedoria. Às vezes eu não estou entendendo, naturalmente eu não estou entendendo. E nem vou entender. Mas eu estou num nível, e às vezes as pessoas olham, eu não sei como você aguenta isso e tal. Se você estivesse andando num nível de sabedoria, o que a gente estivesse vendo, se você estivesse vendo o que eu estou vendo, você estaria animado também. Você estaria disposto também. Está entendendo, gente? E às vezes muitas pessoas a gente tem que arrastar. Muitas pessoas tem que pôr na garupa. Muitas pessoas tem que pôr no carrinho de mão. Porque a sabedoria dele é humana, terrena e diabólica. E quantas vezes a gente propõe algo maravilhoso para a pessoa fala assim: o que é que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar? Na obra de Deus, o que é que eu vou ganhar? Amém, irmãos? Então são coisas que nós precisamos aprender. E aí, quando o Senhor fala para nós que nós vamos entrar, que Jesus desceu para Jerusalém, ele ia padecer pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, e ser morto, ser crucificado, Pedro não entendeu. E às vezes a gente, irmão, se você quer moleza, vai tomar sopa de minhoca, bem cozidinha mesmo. Você está achando, Cléber, que o Senhor fala para você assim, ó, Efésios 6,10, fala para nós isso: fortalecei-vos no Senhor e fortificai-vos na força do seu Senhor, para que possais suportar no dia mau, e sobretudo a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade, revestir de toda a armadura de Deus.
Ele põe um escudo na sua mão, ele põe uma espada na sua mão, um capacete na sua cabeça, sapato nos seus pés, te reveste com a couraça da justiça, cinturão da verdade. Para quê? É guerra. Lembra de Saul? Com Davi, encarar Golias, o que Saul fez? Veste a minha armadura. E você pode ler no texto lá que Saul, ele sobrepunha sobre todos, ombro largo. Então a armadura dele era uma armadura mais pelos ombros dele, pela estatura dele. Aí Davi pegou aquela armadura lá e falou: isso aqui não vai dar para mim não, porque vai até me tirar a mobilidade do que eu sei fazer, não quero isso não. Primeira coisa que Saul quis colocar em Davi, uma armadura para entrar para quê? Do confronto. E os Golias estão aí. E a gente está entendendo os Golias de forma natural, de forma humana, terrena, animal e diabólica. Então você precisa entender, irmãos, que o Evangelho é crer para ver, morrer para viver e perder para ganhar. Isso é loucura. Isso é loucura. Olá, amados, a graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lhe seja abundantemente multiplicada. Amados, você assistiu esse vídeo, eu sei que você foi muito edificado pela palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero te pedir a firmeza para que curte, compartilhe, comente, se inscreva no nosso canal, dê um joinha, para que mais pessoas sejam alcançadas por esse vídeo, mais pessoas sejam abençoadas, curadas e transformadas. E eu vou deixar para você aí a indicação de mais 2 vídeos para que você possa assistir, também curtir, compartilhar e comentar aí, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas, curadas e transformadas pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja abundantemente sobre a vida de todos vocês.